O time do Corinthians não é nenhuma maravilha, mas tem bons jogadores que podem formar uma equipe forte e competitiva. E se você assistiu o vídeo anterior, onde eu escalei o melhor Corinthians possível com jogadores do atual elenco, puderam também perceber que sim, poderia ser melhor. Por isso, nesse vídeo eu vou montar o melhor Corinthians possível usando jogadores do Flamengo para completar o time, nas posições que precisam ser reforçadas. E já deixando claro que eu não vou mudar o time todo. Vou apenas repor as posições mais fracas do timão, com jogadores que poderiam tranquilamente deixar o Flamengo no fim dessa temporada, que seja por fim de ciclo ou até mesmo jogadores que simplesmente não vingaram no clube carioca. E isso me faz até lembrar que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, rapaz. Que coisa triste. Bom, no vídeo anterior eu montei um Corinthians ideal no meu ponto de vista com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu. No meio campo, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto. E no ataque, Wesley, Rojas e Yuri Alberto. E olhando esse time, é claro que dá pra melhorar, né? Então vamos começar analisando essa escalação, para ver quais desses jogadores poderiam sair do time e já aproveitando para comparar com os jogadores do Flamengo. E vamos começar pelo gol. Os dois principais goleiros do Corinthians, Cássio e Carlos Miguel, na minha opinião, dão conta do recado tranquilamente. Pois se a gente for analisar bem, nenhum dos três goleiros do Flamengo são superiores aos corintianos. Nem o Santos, que vinha falhando demais e que não passa muita confiança para o time, nem o jovem Matheus Cunha, que inclusive falhou no último jogo do Flamengo, e nem o mais experiente goleiro Rossi, que veio do Boca Juniors, que apesar de ser um bom goleiro, não me passaria a mesma confiança do que Cássio e Carlos Miguel. Então eu manteria o Cássio no time. Na zaga eu escalei Bruno Mendes e Murilo. Pelo lado direito a gente tem como opções o zagueiro Rodrigo Caio, que no São Paulo era uma piada. Eu joguei contra o Corinthians, quando eu entrei no Pacaembu e tava lotado. Aquele dia eu dei uma tremida, eu falei, caramba, que é isso? Mas que quando saiu pro Flamengo a gente viu quem era o problema. Mas hoje ele não é tão bom quanto há 2, 3 anos atrás. E nem é melhor que o Bruno Mendes. Davi Luiz, apesar do nome, não ter jogado nada. Muito lento e sem aquela garra de tempos atrás. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Outra opção seria o zagueiro Fabrício Bruno, que é até um bom zagueiro, além do ex-Corinthians Pablo, que não conseguiu repetir o sucesso que teve. Do lado esquerdo, o zagueiro Canhoto, que na minha opinião é o melhor do Flamengo, mas apesar disso não disputaria com o Murilo, que hoje, ontem e amanhã é melhor. Então eu manteria o Bruno Mendes e Murilo na zaga. Nessa posição nem vou perder muito tempo, pois eu escalei o Fagner, que apesar de não estar no auge, é melhor do que o Varela, Mateuzinho e o Wesley, que dos três vai ser o melhor, pois tem boas qualidades. Porém eu continuo com o Fagner. Na lateral esquerda eu escalei o Matheus Bidu, que seria o meu titular nessa disputa com o Fábio Santos. Mas será que ele continuaria sendo titular no lugar do Felipe Luiz e Ayrton Lucas? Bom, nesse caso eu já vou até descartar o Felipe Luiz. Até porque eu acho que ele vive uma situação parecida com a do Fábio Santos. Tecnicamente continua muito bom, por outro lado, já não tem a mesma velocidade e força de antes. Coisa que o Ayrton Lucas tem de sobra. E além de apoiar muito bem, defende com qualidade, tem um lateral muito rápido e tem ótimo cruzamento, sendo hoje um dos principais laterais esquerdos e mais completos do país. Por isso eu escalo o primeiro rubro-negro, Ayrton Lucas. Na posição de primeiro e segundo volante, eu escalei Gabriel Moscardo e Maicon. Moscardo que joga demais, defensivamente e ofensivamente. Apesar de ser muito jovem, tem muita tranquilidade para jogar e não brinca em serviço. Já o Maicon evoluiu bastante e está mostrando que merece ser o titular da equipe. As opções do Flamengo são Thiago Maia, que é um dos melhores meio-campistas do país, Eric Pulgar, que eu até agora não vi tantas qualidades nele, e o Gerson, que não é o mesmo da primeira passagem pelo Flamengo. Apesar de ser muito técnico, mas eu acho que ele é tão marrento que está esquecendo de jogar bola. E o Alan, que é um bom volante e que caberia em qualquer time do Brasil. Porém, hoje eu ainda prefiro o Moscardo, que ainda não tem marra de jogador caro, porém tem muita qualidade. Além da velocidade para atacar e marcar. O Maicon também tem muita qualidade, só que não estava em boa fase. Porém tem mostrado que não esqueceu de jogar e pode ajudar muito o Corinthians. Agora que começa a complicar a coisa, pois o Flamengo tem os seus melhores jogadores do meio campo para frente. Como aquele meia de ligação do meio campo com o ataque, eu escalei Renato Augusto, que sim, tem muitos problemas físicos e que acaba atrapalhando a sequência do time. Vitor Hugo, que pode ser até descartado, pois eu vou mentir se eu disser que conheço bem. Porém, esses outros dois todo mundo conhece. Everton Ribeiro, que apesar de ser veterano, tem muita qualidade e é um jogador nível Renato Augusto.
que jogaria em qualquer time do futebol brasileiro, e o Arrascaeta, que é um outro craque, que se o Flamengo vacilar, ele escolhe onde vai jogar na América do Sul. Porém, eu confesso que eu não tiraria o Renato Augusto desse time, então eu continuaria com o Renato na equipe. No ataque, eu escalei um trio com Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. As opções do Flamengo são Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Do lado direito eu não tiraria o Rojas, pois quem poderia substituir o paraguaio seria o Luiz Araújo, que eu não acho que seja melhor. Então o Rojas continua. Na ponta esquerda as opções são Bruno Henrique e Cebolinha. Apesar de mostrar qualidade e potencial, eu tiraria da equipe o Wesley. E no lugar dele eu escalaria o Bruno Henrique, pois apesar de achar que o Cebolinha não esqueceu de jogar futebol, o Bruno Henrique é um jogador mais completo e que, na minha opinião, ainda joga pelo menos mais 2 anos em alto nível. Na posição de centroavante eu posso me arrepender depois, porque ele começou muito bem no Timão, mas eu tiraria o Yuri Alberto, que não tá bem. E ele não tá bem a temporada inteira. Nesse momento também é agosto, então é muito tempo em má fase. E eu colocaria no lugar dele aquele que pra mim é o melhor centroavante do país disparado há muito tempo, que é o Pedro. E vamos falar a verdade, o Pedro só não é titular porque o Gabigol é praticamente dono do time. E que para tirar ele da equipe seria muito mais difícil do que tirar o Pedro. Então a escalação do Corinthians ficaria assim: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Ayrton Lucas. No meio-campo, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto. E no ataque, Bruno Henrique, Rojas e Pedro. E agora eu vou ler os principais comentários do vídeo anterior, que tem até a ver com esse daqui, que foi onde eu montei o time ideal do Corinthians com o elenco que o Corinthians tem. Vamos começar pelo Emanuel Moura. Ele comentou o seguinte: se voltasse 100%, eu escalaria o Mosquito no lugar do Wesley. Só isso que eu mudaria, o resto penso o mesmo que você. Valeu, irmão. O Adivaldo Pereira comentou o seguinte: time muito competitivo, essa é a escalação top para o Timão. Já o Daniel fez um comentário mais complexo, ele comentou o seguinte: eu penso que se fosse o 3-5-2 seria mais seguro, porque com 3 zagueiros libera mais os laterais, para fazer jogadas com os 2 jogadores de beirada, já que o Fagner não tem mais muita velocidade, mas é bom em jogadas de linha de fundo, reforça o ataque. No gol, penso que deveria fazer o rodízio. Me lembro nos anos 70, o técnico fazia rodízio, porque tinha 2 bons goleiros. E para manter a forma, cada partida era um que jogava, porque o Cássio já está entrando naquela fase de começar a deixar de jogar em alto nível. O João Vitor comentou o seguinte: eu acredito nesse time, se continuar competitivo dá pra sonhar com Sula e Copa do Brasil. O Marcelo já pensou um pouco diferente, comentou o seguinte: gostei da escalação, mas jogaria no sistema 4-2-2-2, com Carlos Miguel, Fagner, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Bidu. No meio, Fausto Vera e Moscardo, com Renato Augusto e Matias Rojas. E no ataque, Wesley e Yuri Alberto. Na reserva, Cássio, Rafael Ramos, Caetano Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Maicon, Matheus Araújo, Romero e Adson. E Felipe Augusto. Agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa escalação do vídeo de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto sempre e vai, Corinthians!